Queridos, um outro tema que eu quero trazer agora, já falamos de vários temas, né? Terminamos agora de falar sobre Deus, o ser necessário. Eu quero falar de outro tema ainda relacionado a Deus, é que Deus não pode mudar a sua natureza. Deus, ele não pode mudar a sua natureza. Deus não pode quebrar as leis da sua própria natureza. Por exemplo, as leis da física foram criadas, mas não são inerentes, né? Não estão ligadas a Deus. Por isso pode ser transcendidas, né? Pode ser superadas por Deus, como tudo que foi criado. Mas Deus, ele não pode mudar a sua natureza, certo? Ele é Deus exatamente pela sua natureza, pelo que ele é. Então ele não pode mudar a si mesmo, tá certo? Dentro ainda dessa Deus não pode mudar a sua natureza, eu vou chamar você agora a sua atenção para um ponto bem importante, né? Que é sobre a Trindade, né? A Trindade. Para começar, entenda bem, viu? A palavra Trindade, ela não aparece nas Escrituras. Ela não tem a palavra Trindade. Nós usamos para expressar a doutrina, porque a doutrina tem, certo? Então nós usamos, né, para expressar a doutrina da Trindade. Olha, irmãos, os judeus, eles lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que é conhecido pelo Shema Israel, que é ouve Israel, certo? É Shema, o famoso Shema, né, de Deuteronômio 6, 4. Esse capítulo e versículo se tornou a confissão de fé do judaísmo. Se tornou a confissão de fé do judaísmo, né? O que é que ensina lá esse versículo? Você quer ler na sua Bíblia aí, para você ver o que é que ensina? Vamos dar uma lida lá? Olha, como é interessante esse versículo. Deuteronômio, capítulo de número 6, o versículo é o de número 4. Olha o que é que diz. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus e único Senhor. Este capítulo e versículo, irmãos, é a confissão de fé do judaísmo. Ensina a unidade de Deus, né? Ele pode ser traduzido como o Senhor é um, ou o Senhor é nosso Deus. A visão ortodoxa, né, que são as normas da Trindade, postula que existe um Deus, certo? Mas que três pessoas diferentes compõem este Deus, certo? Existe um único Deus, mas que três pessoas diferentes, não três deuses, único Deus, mas três pessoas diferentes, certo? De acordo com a teologia evangélica, essa que nós cremos, queridos irmãos, Deus não é três, ele é um, no mesmo sentido, certo? Ele é um somente em natureza, ou seja, na sua essência, Deus ele é um, como está escrito em Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o nosso único Deus, né? Na sua essência, ele é um, mas três em um sentido diferente. Por exemplo, ele é três em pessoa. Em pessoa ele é três, mas em essência ele é um, tá certo? Três pessoas em uma única essência. Não é mais contraditório do que eu dizer para você que um triângulo, né? Um triângulo, ele existe três cantos. Você pegar um triângulo, existe três cantos, né? Mas é um triângulo, mas tem três cantos. Deus, ele é um só, mas são três pessoas, né? Ou três uns, né? Que estão contidos no... A gente pode ver, sabe o quê? No numeral, um número elevado à sua terceira potência. Por exemplo, isso aqui como é importante, preste atenção, na matemática. Deus, ele não é assim, um, mais um e mais um. Não, Deus não é assim. Deus, ele é um vezes um, vezes um, vezes um. E o resultado vai dar 1, né? É o número elevado à terceira potência. 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1,
no final vai dar um. Ele é mais três pessoas. Por exemplo, o Pai é conhecido como Deus. O Pai é conhecido como Deus, né? A gente pode ler isso lá em Evangelho, João capítulo 1, verso 18. A gente também pode ver Evangelho de João capítulo 5, versículo de número 18. Entendeu? Vamos ler aqui João 5, capítulo 5, versículo de número 18. Pode dizer assim: por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, e matar Jesus Cristo, né? Porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, né? Os judeus, né, acreditavam unicamente em Deus como Pai, e o Pai era Deus. Jesus também é conhecido como Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Colossenses 2,9 também. Tem uma passagem na Bíblia, irmãos, que para mim é uma das mais extraordinárias que eu acho para provar a divindade de Jesus Cristo. Que é aquela passagem de Marcos, no capítulo 2, do 5 ao 7. Marcos, capítulo 2, do 5 ao 7, né? Quando levaram, aqueles quatro levaram aquele paralítico, né? Capítulo 2, versículo 5 ao 7, né? E diz que quando eles chegaram com aquele homem que jazia paralítico, né? Fizeram um buraco em cima da casa lá, baixaram lá o doente, o paralítico. Disse Jesus, vendo a fé dele, e disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Olha, irmãos, quando Jesus falou isso, perdoados estão os teus pecados, irmãos, meu amigo, diz que estava ali sentado alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que dizeste assim blasfêmia? Olha, já sabe que Jesus estava blasfemando, porque realmente, para um ser humano dizer isso comum, um ser humano comum, isso é uma blasfêmia, mas não para Jesus Cristo, né? E quem pode perdoar pecados senão Deus? E eles estavam certos, né? Só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus está dizendo assim: olha, filhos, perdoados estão os teus pecados. Para alguém perdoar pecado naquela situação, tinha que ser Deus. Por exemplo, pecando eu e você, a gente pode perdoar um outro, mas se pecar contra Deus, aí não dá, né? Aí Jesus estava exatamente dizendo: filho, perdoados estão os teus pecados. E eles disseram: porque quem pode perdoar o pecado senão Deus? E o versículo de Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? É dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma teu leite e anda? Olha o que Jesus faz agora no versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: aqui te digo, levanta-te, toma o teu leite e vai para casa. Que maravilha, né? Diz que tomando logo o leite saiu na presença de todos, né? Só que o admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal coisa a gente viu, né? Então, esta passagem, queridos irmãos, ela é extraordinária, né? Para mostrar que Jesus Cristo realmente ele é Deus, né? Então, o Pai é Deus, Jesus é Deus, né? O Espírito Santo também é reconhecido como Deus, né? A gente pode encontrar essa passagem sobre o Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 5. Pegue sua Bíblia aí, viu? Abra em Atos, no capítulo 5, você vai ver sobre Ananias e Safira, né? Diz que Ananias e Safira venderam a propriedade e reteve parte do preço, né? E sua mulher também disse que levou uma parte e depositou aos pés dos apóstolos e ficou com outro. Aí Pedro chega lá e diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Presta atenção aqui, ó. Mentiste ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Pedro perguntou: Ananias, por que tu deixaste Satanás encher teu coração? Isso fez com que você mentisse ao Espírito Santo. O versículo 4, Pedro diz: olha, se você guardasse, não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, por que formaste esse desígnio em teu coração? Olha o que ele diz agora, irmão. Diz:
não mentiste aos homens, mas a Deus. Ora, no versículo de número 3, ele diz que mentiu o Espírito Santo. Ele está dizendo. Mas aqui ele está dizendo, não mentiste aos homens, mentiste a Deus. Então ele está dizendo que o Espírito Santo é Deus. Né? Então, querido, o Pai é Deus, a gente já viu, né? João 5. O Jesus é Deus, Marcos. O Espírito Santo é Deus, conforme aqui em Atos. Há outros versículos, né? Mas a gente não vai ler todos os versículos, não. Uma outra coisa importante ainda, que nós devemos aprender, que é muito importante para a nossa vida, é que, por exemplo, o Pai, ele é eterno. A gente já leu isso aqui lá no Salmo 90, versículo 1 e 2. Diz que eternidade, eternidade, tu és Deus, né? Então, o Pai está se referindo ao Pai. O Pai é eterno. Mas, queridos irmãos, Jesus Cristo, ele também é eterno igual ao Pai, né? João capítulo 1, já lemos, né? Verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 8, né? Também fala, né? E ele é Deus também, ele é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, né? Agora é interessante também a gente ver que a eternidade também é dada também ao Espírito Santo, certo? Para a gente encontrar essa passagem, lá em Hebreus capítulo 9, do seu versículo de número 18. Hebreus, abra sua Bíblia aí e acompanhe comigo. Hebreus capítulo 9, no versículo de número 18. Olha o que fala sobre o Espírito Santo de Deus. Por isso também, 9, versículo de número... Hebreus capítulo 9, versículo 14. Não é o 18, é o 14. Olha o que diz sobre o Espírito Santo. Quanto mais o sangue de Cristo, olha, escute agora, que pelo Espírito eterno, dizendo que o Espírito Santo é eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificava as vossas consciências das obras mortas, para servir o Deus vivo. Este versículo está dizendo que o Espírito Santo de Deus também é eterno. Então a gente encontrou versículos dizendo que o Pai é eterno, Jesus é eterno e o Espírito Santo é eterno. Irmãos, esses atributos, irmãos, só quem tem é Deus. Então, essas três pessoas têm que ser um único Deus, né? O ser um único Deus. A gente podia mostrar muitas mais coisas aqui, mas é muita coisa, né? É um curso básico, né? Agora, queridos irmãos, uma outra coisa interessante ainda que a gente pode aprender nessa questão ainda de Deus, né? A Trindade, eu já falei para vocês, apesar de não ter o nome Trindade na Bíblia, mas a gente, através desses versículos, a gente chega a essa conclusão, que existe o único Deus, né? Conforme lá o Sherma Israel, lá de Deuteronômio 6,4, né? Sherma Israel, ouve Israel, o único Deus. Sherma Israel, ouve, né? Agora, queridos, vamos prestar atenção. E sobre a encarnação de Jesus, né? Na encarnação de Jesus, Deus não se tornou finito? Né? Deus é infinito, é isso? Mas na encarnação de Jesus Cristo, ele se tornou finito? Deus não se tornou finito? Sim ou não? A gente lê lá em João, né? E o verbo se fez carne. Mas vamos entender bem isso, né? Para ter uma melhor compreensão sobre essa questão de Deus se tornou infinito ou não. Olha, irmão, já que Deus é infinito e o homem é finito, né? O infinito não pode se tornar finito. O eterno, Deus, não pode se tornar temporal. O tempo vai limitar Deus. Assim como aqueles que não é criado, não pode se tornar criatura. Como então poderíamos alegar que a encarnação de Cristo não viola a lei da não contradição? A encarnação de Cristo, o Verbo, não viola a lei da não contradição. A lei da não contradição é aquilo que é e pronto. Não pode se contradizer. A resposta a essa aparente contradição, né, já na forma errada como expõe a realidade do que representa a encarnação, né? A gente precisa entender a encarnação de Cristo. Ele é eterno, ele não deixou de ser Deus, mas aqui ensina da sua encarnação.
O Verbo se fez carne. Agora preste atenção, a encarnação não se trata Deus tornando-se homem, certo? Mas preste atenção, mas a segunda pessoa da Trindade acrescentando sobre si a humanidade. Em outras palavras, o Filho de Deus não deixou de ser divino, não deixou de ser Deus para se tornar-se humano. Mas ele se revestiu de uma outra natureza. Ou seja, a natureza humana revestiu-se da sua humanidade e se formou a sua divindade. O que Jesus Cristo fez, a segunda pessoa da Trindade? Ele se revestiu de uma segunda natureza, né? Vocês podem ler isso lá em Filipenses, né? Filipenses, você pode acompanhar comigo, no capítulo bem conhecido, que é o capítulo de número 2, no versículos 5, 6, até o 8, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha aí, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então aqui, queridos irmãos, na encarnação do Verbo, da segunda pessoa da Trindade, ele se revestiu de uma natureza que ele não tinha. Ele se revestiu de uma natureza humana, né? Ele acrescentou, ele somou, né? Uma natureza humana, né? Se tornou, somou a sua divindade, certo? Na encarnação, a natureza infinita de Deus não se tornou finita. Entendam bem isso. Na encarnação, a natureza infinita de Deus não se tornou finita. A segunda pessoa da Trindade, que se manteve a sua natureza infinita, né? Mas também assumiu outra natureza finita, Jesus. Ele não deixou de ser Deus, mas ele também, na sua natureza humana, essa natureza humana se tornou finita. Né? Mas ele não deixa de ser Deus, ele apenas se revestiu de uma nova natureza, certo? Irmão, nós já estamos bem perto já de concluir, tá bom? Mas eu quero ainda trazer algum outro tópico para a gente concluir e fechar essa aula, tá certo? Esse último tópico para trazer é o fim da rebelião contra Deus. A gente tem visto que a humanidade sem Deus, ela se rebelou contra o Criador. Não é isso? A gente vê isso todos os dias, na rua, na televisão, enfim. A rebelião contra Deus. Mas, amados irmãos, mas na cruz do Calvário, quando Deus toma essa natureza, em Cristo Jesus, vem a vitória através de Jesus Cristo. Né? A rebelião contra Deus tem dia e hora marcada para terminar. Né? Tem dia e hora marcada para terminar. Olha, escuta o que eu vou dizer. Satanás, ele é um inimigo já vencido já. E sua derrota foi prevista lá no Éden. No Éden, lá em Gênesis 3, versículo 15. Leia o que é que diz lá em Gênesis 3,15. Que você vai ver lá que já foi decretado já. Gênesis 3,15, irmão, é aquele versículo que deixa claro, dizendo assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Está se referindo a Cristo lá no Calvário. Então no Calvário, irmão, foi vencido já. Satanás, sua derrota já foi prevista lá no Éden. E outra coisa, já foi acertado na cruz, quando Jesus deu o brado, né? Lá em João 19:30, Jesus Cristo disse: está consumado. Né? Ele deu um brado, deu um grito. Então, está consumado.
acabou, Satanás perdeu. O fim da rebelião contra Deus também vem a vitória da igreja, certo? A luta da igreja é combater, né, tudo aquilo que é contra Deus. É a luta pela fé concedida aos santos. Lá em Judas, no capítulo 3, o que é que Judas ele diz? Ele diz, no capítulo Judas, versículo 3, diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas está dizendo aqui, irmão, que a igreja ela está em uma batalha, batalhar pela fé. Né? Nós estamos em uma batalha, irmãos. Batalhar pela fé. Essa batalha espiritual exige a participação de todos. Existe uma participação de todos nós. Estamos em uma batalha. Né? E a vitória é da igreja. Mas tem a vitória final também. O teólogo Orton, ele disse o seguinte, veja como isso é importante. Ele disse assim: porque a derrota final das forças satânicas precisa ser adiada até que o senhorio de Deus o vença mediante o triunfo de Cristo e de uma igreja revestida pelo poder do Espírito Santo. A vitória parece tardar, ele diz, mas no tempo de Deus, do Kairos, né, que é o tempo de Deus, todas as forças da rebelião contra Deus serão esmagadas. Toda rebelião contra Deus vai ser esmagada. Né? Lá em Romanos capítulo 16 e o seu versículo de número 20, né? 16 verso 20, o apóstolo Paulo, irmão, ele diz assim nesse versículo: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Né? Então, amados irmãos, que Deus, nosso Deus, nos abençoe, que na sua soberania, seu controle, de todas as coisas, Ele é soberano. Ele é Senhor das nossas vidas. Ele está no controle de tudo. Aparentemente, às vezes parece que não, mas Ele está no controle de todas as coisas, porque Ele é Senhor, Ele é soberano. Então, amados irmãos, eu quero agradecer a você por ter participado desta primeira aula sobre teologia de Deus, né? A você, irmão, que participou, eu tenho certeza que nós ganhamos ouvindo a palavra de Deus, aprendendo mais sobre os assuntos de Deus. Né? Deus abençoe ricamente vocês. Observe que aí no grupo você vai ter Bíblia Hebraica em PDF, vocês têm a doutrina da fé cristã, dicionário geográfico, tem o dicionário de Strong, né? Tem chave bíblica, tem dicionário bíblico, tudo em PDF. Além também de alguns livros e e-books, né? Você pode baixar esses livros para você ler, viu? Você que tem muitas coisas aí.